Você não é fantoche de Deus. Quando a liderança se corrompe, o povo perece. Um amor que salva. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Solange Lima. Estamos estudando as Escrituras. Hoje são esses textos aqui e vamos começar por Romanos. Sim, fogo no parquinho já. A carta de Paulo aos Romanos, como a imensa maioria das cartas de Paulo, são muito diretas, objetivas. Paulo não passa a mão em ninguém. Ele fala a verdade de Deus. Sim, Paulo aborda o tema tão delicado da homossexualidade. Sim, não é meme. Deus permitiu a homossexualidade. Vamos entender o contexto. Veja esse texto aqui. Dá uma lida. O que Deus está dizendo aqui através do apóstolo Paulo, o contexto é, no texto de ontem, ele falou primeiro sobre o homem, o ser humano, ter escolhido entre o Deus, todo criador, que criou todas as coisas. O homem escolheu fazer para eles os seus próprios deuses, ignorando a glória e o poder de Deus e escolhendo adorar ídolos que eram tão corruptíveis quanto o próprio homem. E então, no texto de hoje, Paulo começa falando desta forma: por esta razão, Deus então entregou o homem às suas paixões. Em um contexto geral, o que Paulo está dizendo é que Deus, sim, permitiu que o homem vivesse suas paixões. Deus estabeleceu regras, princípios, e estão todas elas nas Escrituras. Inclusive, o apóstolo Paulo cita no texto de Romanos, no primeiro capítulo, que o homem não pode ser considerado inculpável porque ele conhece a Deus a partir da criação. Ele está dizendo que o homem sabe que Deus é o criador de todas as coisas. Mas, como o homem não é fantoche de Deus, sim, o homem não é fantoche de Deus. Muitos entendem que Deus manipula o homem para fazer tudo o que ele quer. Na verdade, Deus deixa que o homem escolha, decida, abra o coração para o amor de Deus. Claro que o Espírito Santo faz a obra de convencer o homem do pecado, mas o homem tem que deixar Deus entrar. Tanto assim que o texto de Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Então Deus não força, não arromba a porta e não faz do homem um fantoche. Ele dá ao homem a escolha de seguir ou não, de amar ou não ao Senhor. Uma vez que o homem escolhe amar ao Senhor, obedecer às leis de Deus, e para amar o Senhor necessariamente precisa obedecer às leis do Senhor, então este homem recebe todos os benefícios que vêm junto com esta comunhão, com este relacionamento com Deus. E a escolha oposta a essa, ou seja, escolher não amar a Deus e não obedecer às leis de Deus, deixa o homem entregue, vulnerável às paixões da carne, à sua própria sorte. E então, neste texto, Paulo relaciona vários pecados, várias tendências da carne, o desejo humano. E por isso é dito que Deus permite. Deus é soberano, mas ele também permite, porque o homem não é um fantoche de Deus. É preciso que fique claro que o desejo da homossexualidade, esse sentimento que brota dentro do homem, é tão normal, é tão humano quanto qualquer outro desejo da carne. E o que é o desejo da carne? É tudo aquilo que Deus estabelece como sendo contra os princípios dele, a vontade dele, as leis do Senhor. O homem precisa viver de forma espiritual, e viver de forma espiritual é viver de acordo com os princípios de Deus. E Deus estabeleceu esses princípios. Todo o desejo da carne é contra os princípios de Deus. O homem veio naturalmente do pecado. E é o Espírito Santo de Deus que faz com que esse homem ande em retidão, obedecendo a palavra de Deus. E é uma luta constante do Espírito contra a carne. Mas uma vez que o homem se entrega a viver totalmente pela carne, então ele colhe aquilo que ele está plantando. E dentro de tantos outros desejos está sim a homossexualidade e toda uma lista que Paulo traz, como discórdia, homicídio, mentira. E veja,
Não estamos dizendo, em nenhum momento Paulo, a palavra de Deus está dizendo que é a mesma coisa, colocando homossexuais e mentirosos e homicidas e pedófilos no mesmo pacote. Estamos dizendo, a Bíblia está falando das obras da carne. Dentre elas também está a homossexualidade, como todas as outras obras da carne. E todo homem está sujeito a todas as obras da carne, desde que ele não deixe que Deus habite em seu coração e traga transformação e mudança. E Paulo também deixa isso muito claro quando ele cita um texto que há referência do mesmo texto também na carta do apóstolo Tiago, que é sobre a justiça de Deus estar sobre aquele que não somente ouve a palavra de Deus, mas que cumpre essa palavra. Ou seja, não adianta dizer que ama a Deus, que aceitou o Senhor Jesus, que vive o cristianismo, que é cristão, mas apenas ouve a palavra e anda com uma vida totalmente diferente daquilo que a proposta do Evangelho traz, dos princípios de Deus. As ações, as obras feitas de lábios, de somente dizer que é cristão, para Deus não tem qualquer valor. O que vale para Deus é viver de fato e de verdade a palavra de Deus. Claro, sabendo que sempre teremos dificuldades. Um dia você acerta, no outro você erra, mas sempre se mantendo nessa busca constante de sacrificar o seu eu, de crucificar o seu eu, tomando a cruz de cada dia e seguindo Jesus, andando conforme a vontade de Deus. E um parênteses aqui para ficar bem claro. Paulo está dizendo neste mesmo texto que o homem que se coloca como juiz do outro, que julga as ações do outro, mas ele também faz as mesmas coisas, este homem também está condenado, também está debaixo da justiça de Deus. Paulo deixa o questionamento: tu que julgas e fazes o mesmo, pensas que escaparás do juízo de Deus? O homem não é juiz do outro. Quem julga é o Senhor. Quem julga é Deus. E isso vai acontecer no grande dia, no juízo final. Até lá, Deus, na sua benevolência, na sua longanimidade, dá ao homem tempo para que ele corra para a presença do Senhor, permita que Deus habite em seu coração, faça a morada e transforme todo o seu viver e faça do homem um ser espiritual e não carnal. Segundo Crônicas, quando um líder se corrompe, o povo perece. É o que vemos na leitura de hoje, no estudo de hoje de 2 Crônicas. O rei Manassés sentou no trono, assumindo o lugar de seu pai, rei Ezequias, que morreu. E Manassés desobedeceu completamente ao Senhor tudo o que o pai dele havia feito, tirado os ídolos, os poste-ídolos. Manassés destruiu tudo isso, desfez tudo isso e levantou ídolos. Inclusive ele sacrificou seus filhos, profanou o templo do Senhor, ele fez todo tipo de aberração e abominação diante do Senhor. E então Deus permitiu que o rei da Assíria invadisse Jerusalém. E Manassés foi aprisionado e acorrentado. Mas então ele se humilhou perante o Senhor. Ele se arrependeu, clamou pelo Senhor e Deus, em sua misericórdia, atendeu o clamor de Manassés, mesmo depois de Manassés ter feito tudo o que abominava ao Senhor, ter profanado o templo do Senhor, lugar onde o Senhor havia prometido a Davi e a Salomão que manteria a presença ali com uma condição, que o povo andasse em retidão. Manassés não obedeceu a isso, mas diante do seu quebrantamento, da sua humilhação, Deus atendeu o seu clamor e deu a ele a liberdade e ele pôde voltar para Jerusalém. E então, depois disso, ele se posicionou, derrubou os poste-ídolos, altares, colocou muro em volta da cidade, procurou corrigir o seu caminho errado. Ele assumiu o trono quando tinha 12 anos e reinou por 55 anos. Na morte dele, o seu filho Amon herda o trono. E Amon ficou por apenas 2 anos sentado no trono. Ele assumiu com 22 anos, mas ele fez igualzinho o seu pai Manassés antes de ter se arrependido. Ele derrubou
todos os altares do Senhor e construiu altares para outros ídolos, profanou tudo, fez tudo errado. Porém, diferente de seu pai, ele não se arrependeu e não se humilhou. Então, ele foi morto. Seus próprios servos conspiraram contra ele e o mataram. Mas então o povo da terra matou todos aqueles que conspiraram contra Amon e então colocaram o filho de Amon no trono. E aí acertaram. Senta no trono o rei Josias, um dos melhores reis que Jerusalém teve. Ele sentou no trono com 8 anos de idade e reinou por 31 anos. Ao contrário de todos os reis que o antecederam, Josias seguiu os passos de Davi e adorou o Senhor, e construiu e reconstruiu, e levantou altares ao Senhor, sacrificou ao Deus de Israel, derrubou todos os ídolos, todos os poste-ídolos, e chamou o povo de Jerusalém à presença do Senhor. E algo extraordinário e muito importante que marcou o reinado de Josias aconteceu. No momento em que estavam cuidando do templo, arrumando, colocando tudo em ordem, foi achados os escritos de Moisés, as leis do Senhor, que havia se perdido, caído em descrédito. Havia uma ordem de que todo rei tinha que ter uma cópia da lei, mas isso não vinha sendo cumprido há muito tempo. Então Josias tomou conhecimento. Quando foi lido para ele, o cronista relata que Josias pranteou, rasgou suas vestes. Rasgar as vestes naquele contexto era humilhação, pranto, temor, angústia, arrependimento. Ele tomou conhecimento das leis e olhou para tudo que vinham fazendo, então ele temeu ao Senhor. Clamou a Deus, pediu perdão, pediu pelo povo. Ele entendeu que vinham fazendo tudo errado. E Josias temeu tanto ao Senhor que pediu que fossem falar com profetas para saber o que Deus tinha a dizer sobre aquilo. E foram até uma profetisa chamada Uda, e ela deixou claro que Deus executaria a justiça dele. Que tudo que eles leram na lei, tudo que o rei Josias ouviu sobre a lei, das consequências do juízo de Deus sobre o povo, seria executado. No entanto, por ouvir o clamor de Josias, por ver o quebrantamento de Josias, o coração quebrantado e humilhado dele, por ver a sinceridade do coração de Josias, Deus fez a ele uma promessa. Ele não veria tudo aquilo acontecer com o seu povo. Deus iria recolher Josias antes que executasse o juízo sobre Jerusalém. E então o rei Josias, após ouvir essa sentença, reuniu todo o povo de Jerusalém, falou da lei do Senhor, chamou o povo ao arrependimento, mandou que fizessem uma aliança com o Senhor, que quebrantassem o seu coração. E o povo ouviu o que o rei falou. E o que aprendemos na leitura de hoje de Crônicas é que quando um líder se corrompe, todo o povo perece. Salmos. Estamos concluindo Salmos 91, um dos salmos mais querido, mais cheio de esperança, que leva o homem ao entendimento de que Deus é o refúgio, é a habitação, é o porto seguro. E o versículo de destaque no final desses salmos é falando de um amor, de um grande amor, um amor que salva. O Senhor dizendo, porque tanto me amou, eu o livrarei, eu o colocarei a salvo. Ame ao Senhor, ame as Escrituras, ande na presença do Senhor e seja bem-aventurado. Até amanhã, se Deus disser que sim.